Agora nós falaremos sobre os maiores erros numa implantação da política de cargos e salários. O primeiro deles é considerar a descrição de cargo com base apenas na visão do colaborador. Por quê? Como nós dissemos, a expectativa às vezes é diferente da realidade. E muitas vezes o colaborador ele pode realizar atividades diferentes das quais ele foi contratado. O ideal é que sim, ele seja claro e sincero na descrição, até para que possamos entender as necessidades da construção de cada cargo, ou de reavaliar se precisa contratar mais pessoas, enfim. Mas o mais importante disso é que a gerência dele analise, ou a liderança imediata analise e realmente verifique se tudo aquilo que tem escrito é real, se não é uma visão errônea do colaborador, se também realmente é necessário que ele realize todas aquelas atividades, porque às vezes o cargo vai passando de pessoa para pessoa e tem algumas das atividades dentro dessa função que as pessoas nem sabem por que realizam. Então é importante que a liderança imediata também realize uma avaliação. O segundo erro é criar um plano de carreira que nunca se cumprirá. Isso, ao invés de motivar, vai desmotivar o funcionário e pode realmente perder funcionários bons, porque ele vai olhar e vai dizer: poxa, eu não acredito em mais nada do que acontece aqui. Isso é muito pesado, isso é muito triste para a empresa quando chega nesse nível. Então, o ideal é que o plano de carreira criado seja um plano de carreira que realmente seja possível, né? Seja possível para todo mundo. Basta que o funcionário se qualifique e corra atrás também. O terceiro é não dar continuidade na gestão do plano de cargos e salários. Por quê? Muitas vezes são implantadas, mas são esquecidas. Não tem alguém que continue, que dê continuidade, que seja contratado especificamente para cuidar daquilo e se perde no meio de tantas outras atividades que devem ser realizadas. Então, esse é um erro muito comum e extremamente prejudicial. Todas as vezes que for criado um cargo novo, que for realizada alguma alteração dentro da classe salarial e etc., tem que estar em total sintonia ou 100% realizado dentro da política de cargos e salários. E o quarto erro, promover alguém por tempo de casa sem considerar os demais critérios. Muitas empresas, elas observam o tempo de casa como sinônimo de produtividade e isso é um erro enorme, isso não é real, isso não acontece. Para as promoções acontecerem, tem que ser considerados critérios, tem que ser considerados padrões, e as pessoas que estão há muito tempo, elas têm realmente um prestígio, têm que ser consideradas, têm que ser homenageadas, mas elas não têm que ser promovidas só por tempo de casa. Outros critérios têm que ser avaliados e tem que ser o mesmo critério para quem tem 1 ano ou quem tem 20 anos, por conta realmente da produtividade. Uma empresa, ela não se sustenta somente por funcionários que estão há anos, mas por funcionários que produzem muito. Então, resultados são muito importantes. Esses são os maiores erros na implantação da política de cargos e salários. Existem outros, mas esses são os erros principais e a partir deles a gente começa a considerar outros para realmente minimizar qualquer risco dessa implantação.